Vamos lá. O nome da palestra agora, o título é Conhecendo o Universo dos Dados com o o quê? Pô, tenha calma. Nem li o resto. Caralho, o almoço do cara foi cafezão. Conhecendo o Universo dos Dados com o Observatório da Indústria. Agora sim, porra. Vai vir uma turma do Senai aqui. Eu vou chamar um por um aqui. Ele é gerente executivo do Observatório da Indústria, nome interessante da porra, eu estou imaginando o Galileu Galilei vendo as estrelas, do sistema FIEA, é o especialista em usar dados para decisões estratégicas, porra nenhuma, deve ficar vendo tabela do Excel, com foco em resolver problemas complexos e gerar resultados tangíveis. Quem não sabe fazer um SUM no Excel, né? Some coluna B23 a B35. Vem pra cá, Rafael Fragoso. Caralho, o almoço foi massa mesmo. A galera tá feliz, hein? Vamos chamar ela que é Scrum Master, ou seja, ela fez um curso que ensina a perguntar como estamos, apaixonada por gestão e finanças, até um papagaio é PM, tá ligado, né? Descobriu sua nova paixão em tecnologia e análise de dados. Aos 23 anos, já tá velha para a área. Ela já contribui significativamente para a melhoria contínua de sua equipe. Ou seja, é o como estamos mesmo para melhorar, tá ligado? Vem pra cá, Emily Silva. Salva de palmas para ela. Eu preciso saber onde vocês almoçaram. Não me deram essa droga não, velho. Eu ainda tô meio bambo aqui. O terceiro, ele é engenheiro de dados no Galileu Galilei, no Observatório da Indústria do Senai Alagoas. É um jovem talentoso de 25 anos, você está quase perto da meia-idade, tira o jovem, viu? Comprometido com a inovação e o crescimento na área de tecnologia da informação. Vem pra cá, Sandoval Júnior. Salva de palmas pra ele, galera. Rolou um gostoso aí, viu? Agora o problema é que a voz era grossa, viu? Por último, mas não menos importante, outro especialista em ver tabela do Excel. Analista de dados no Observatório da Indústria de Alagoas. Domina ferramentas como Power BI, Python e SQL. Aplicando conceitos de Business Intelligence e Data Storytelling em seu trabalho diário. Para fechar esse quarteto, se junta a gente aqui, Arthur Viana. Vamos embora, galera. Salva de palmas para eles. Deixa o palco com vocês quatro, então. E mandem bala aí, galera. Boa sorte. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiro, só dizer que é um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse evento muito top, muito bem organizado. Agradecer a parte da organização também pelo convite, da gente poder falar um pouquinho do que é o Observatório da Indústria para vocês. Só dizer que o Arthur ficou ofendido, porque você disse que ele mexia com Excel. Viu? Pô, ele vai falar um pouquinho melhor disso aí também. Pô, e se a galera tá velha ali, 23, 25, eu tô fodido também, né? Mas beleza, vamos lá. Então, galera, hoje a gente está aqui para falar, a gente vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer uma apresentação em equipe. Eu trouxe uma parte da equipe do Observatório aqui para fazer essa palestra junto comigo. O Arthur, o Sandoval e a Emily vão me ajudar aí a explicar para vocês o que é o Observatório da Indústria, se vocês estiverem curiosos para saber o que é. A gente vai tentar explicar um pouquinho mais. Esse choro foi da minha filha ali, viu? Daqui a pouco ela para. Mas beleza, vamos lá. A gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês o que é o Observatório da Indústria, o que é que o Observatório faz, por que que o Observatório existe, o que é que a gente, que tecnologias que a gente usa lá. Vou falar um pouquinho do que é, e os meninos vão me ajudar um pouquinho também. A Emily vai falar junto comigo sobre o que é o Observatório, a parte mais de gestão, rapidinho. E o pessoal, o Sandoval e o Arthur, vão falar um pouco mais da parte técnica, os processos que a gente executa lá, que tipo de tecnologias que a gente usa, quais são nossos pipelines de dados, como é que a gente gera inteligência para a tomada de decisão, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, o Observatório da Indústria, ele existe para apoiar a indústria aqui de Alagoas, para desenvolver a indústria através de inteligência analítica, tá? O Observatório da Indústria ele está posicionado dentro do Sistema Indústria aqui de Alagoas, junto com o SESI, com o Senai, o IEL e a Federação das Indústrias. O Senai está com um stand ali fora, vocês já viram isso. Então, apesar do Senai, o SESI, essas instituições que eu acho que todo mundo aqui já conhece, serem bem antigas, o Observatório da Indústria é uma área super nova.
A gente tem cerca de um ano e 2 meses de atuação, e ele nasceu para isso, nasceu para apoiar a indústria aqui de Alagoas na temática de análise de dados, tá? Tudo que for inteligência, serviços analíticos, tudo isso para poder apoiar a indústria a tomar melhores decisões, consequentemente se desenvolver mais e o nosso estado também se desenvolver por conta disso, tá bom? Então, tudo que a gente faz é baseado em dados e inteligência, e a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês melhor isso aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Já para a gente explicar um pouquinho do nosso portfólio aí, do observatório, vou falar rapidamente. Então, como é que a gente começou a estruturar o observatório? Vocês devem imaginar que a gente não tem como fazer inteligência para a tomada de decisão se a gente não tiver os dados. Então, a primeira coisa que a gente estruturou no observatório foi a nossa plataforma de dados. Sandoval vai explicar um pouquinho melhor sobre ela daqui a pouco. Sandoval é nosso engenheiro de dados lá no Observatório da Indústria. Então, essa plataforma é o nosso banco de dados, é o nosso Data Lake, é o nosso DW, todas as bases que a gente coleta, bases externas, aí, bases internas também do SES e do Senai para fazer as inteligências. Então, essa foi a primeira parte que a gente estruturou lá no observatório, tá? Então, hoje a gente tem cerca de mais de 200 tabelas, eu acho, cerca de 70 bases externas já coletadas lá no observatório e mais de 130, 140 tabelas de bases internas do SES, do Senai, do IEL e da própria Federação das Indústrias, tá? Então, com essa plataforma estruturada, a gente começou a desenvolver as inteligências de fato. A inteligência de dados e dashboards, o Arthur que está aqui, ele não mexe muito com Excel não, tá? Ele mexe mais com o Power BI. Então, ele é responsável por fazer toda essa parte das inteligências de dados, os painéis de inteligência que a gente constrói lá. A gente também faz aplicações web, modelos analíticos avançados. A gente conta com uma parceria muito forte com o Grupo ISE, do Instituto de Computação, lá da UFAL. A gente vai falar um pouquinho disso também. E aqui a gente tem também a parte de estudos socioeconômicos. A equipe do Observatório, eu vou falar um pouquinho mais dela também, é uma equipe muito multidisciplinar. Tem de economista, analista de prospectiva estratégica, que está aqui sentado aqui na frente, parte de gestão, parte de engenharia de dados, parte de interface e experiência do usuário também. E aqui a parte de prospectiva estratégica, que são os estudos de futuro. Então, o observatório ele é responsável por nortear a indústria. Para onde é que a indústria de Alagoas está indo? Onde é que a indústria vai se encontrar daqui a 5, 10, 15 anos? Quais são os cenários possíveis? Quais são as tendências para a indústria de construção civil? Quais são os sinais para a indústria de alimentação? Tudo isso é a missão do observatório, apontar a indústria para onde é que ela deve seguir, qual é o melhor cenário. É lógico que a gente não vai eliminar todas as incertezas, mas nossa função é direcionar a indústria para tomar melhores decisões, tá? Essa é a razão de existir do observatório. Então, falando um pouquinho da equipe, como é que a gente monta a equipe para poder subsidiar a indústria com esse tipo de coisa, tá? A gente conta com alguns parceiros estratégicos, que é o próprio ISE, que eu falei, o Grupo ISE, que faz parte do Instituto de Computação da UFAL. A gente tem uma parceria com eles desde 2019, já vai fazer 5 anos que a gente tem essa parceria com eles. E a própria Mecha também, a gente conta com esses 2 parceiros para dar uma velocidade maior na equipe e conseguir entregar os projetos com mais rapidez, tá? Então, como é que está posicionada a equipe do observatório hoje? Tá? Hoje a gente tem cerca de 20 pessoas, tem 20 pessoas atuando diretamente no observatório. Tá? Então, são 20 pessoas dedicadas a fornecer inteligência para a indústria, para a tomada de decisão, full time lá com a gente. Tá? Então, a gente tem a equipe de gestão, eu sou o gestor do observatório, a Emily me ajuda nessa parte da gestão, junto com a Natália e a Ingrid. E aqui na parte técnica, a gente divide pelos pilares que eu comentei, tá? O pilar de plataforma de dados, a gente tem o Sandoval, tem a Letícia, que está aqui na plateia filmando também. E aí, Letícia, beleza? A parte de inteligência de dados tem o Lucas, que não pode estar aqui com a gente hoje, o Arthur, que está aqui, e o Atila, tá? Na parte de aplicações web e modelos analíticos avançados, a gente conta muito fortemente com a parceria com a Universidade Federal. Acho que boa parte deles está espalhado por aí também na plateia. A gente tem o Pedro, tem o José Arthur, o Hugo, a Bruna, que está ali, que eu já vi ela, a Andressa, o John, a Lilian. E a gente tem o Vitor também, que é nosso economista, o Pedro, que está ali, o John também. Não vi o John por aí, não, mas ele deve estar chegando aí. E a Bia também, que está ali na frente, que é a nossa analista de prospectiva estratégica. Então, galera, são 20 pessoas dedicadas a fornecer inteligência para a indústria, tá bom? É assim que a gente divide nossa equipe hoje. E a gente chegou num modelo de gestão da equipe que a gente já vem atuando há um tempo com isso. A gente dividiu a equipe em duas vertentes. O time de plataforma de dados é a galera mais de engenharia de dados, que é responsável por fazer toda a coleta, todo o tratamento, aquele bom e velho processo de ETL, para que isso fique no Data Lake, fique no DW, e a galera de produto consiga pegar esse dado e fazer uma inteligência com isso. Consiga fazer um painel, consiga fazer um estudo, qualquer coisa para a gente tomar melhores decisões, tá? Então, a gente divide a equipe do observatório dessa forma, tá bom?
Vou chamar a Emily para falar um pouquinho de como é que a gente gerencia todos esses projetos, tá bom? Emily, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E como é que a gente gerencia os nossos projetos, né? Pela metodologia Scrum, acho que a maioria de vocês já conhece essa metodologia. A gente realiza todas as cerimônias que o Scrum prega, como plannings, dailies, review, retrospectiva. E utilizar essa metodologia facilitou muito a entrega dos nossos produtos, porque a gente roda mais de 35 projetos ao mesmo tempo. Então, se a gente não tiver uma metodologia organizada, a gente não consegue fazer a entrega a nível observatório, que hoje a gente já entrega. E as nossas sprints duram, em média, 2 semanas. A gente considera 9 dias úteis, porque na segunda é o nosso dia de planning, então os devs não trabalham, apenas planejam junto com a gente as atividades. E, a partir da terça-feira, eles começam a desenvolver. E a gente utiliza a ferramenta Azure DevOps, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, igual a Asana, o Jira, acho que vocês também conhecem, têm familiaridade com essas ferramentas. E como é que a gente distribui o nosso backlog? A nível de Epic, a gente separa as áreas dos projetos que a gente desenvolve. Como a gente atua muito internamente para o SESI, Senai, IEL e Federação, a gente separa as áreas de cada entidade. A nível de feature, a gente considera os nossos projetos. A nível de PBI, que é Produto Backlog Item, a gente considera as atividades, as tarefas que entram nas sprints dos nossos devs para desenvolver. E a nível de teste, que a gente não monitora, fica muita carga do desenvolvedor mesmo. E aqui são alguns cases dos projetos que a gente desenvolve. No pilar de plataforma de dados, a gente desenvolveu o nosso Data Hub, que é o nosso catálogo de dados, descrevendo todas as tabelas que nós temos, data quality dessas tabelas também. E aqui a gente tem um gerenciador do banco de dados. A gente utiliza essas duas ferramentas, que é o DBeaver e o SQL, e a gente tem uma estrutura bem robusta, estruturada das nossas tabelas dentro do banco, com as colunas que seguem um padrão normativo nosso. Aqui no pilar de inteligência de dados, o time desenvolve painéis no próprio Power BI. A gente trouxe aqui 2 exemplos de painéis que a gente desenvolveu, como esse do comércio exterior. A gente desenvolveu para o Centro Internacional de Negócios, para a Casa da Indústria. Essa área fica na Casa da Indústria, no térreo, e eles são responsáveis pela balança comercial de Alagoas. Eles estudam a balança comercial de Alagoas e nos solicitaram desenvolver esse dashboard. Outro que a gente desenvolveu foi um para monitorar os chamados dentro do SESI Senai. Quem solicitou foi o nosso time de TI, Tecnologias Digitais. Então, por meio desse painel, a gente consegue acompanhar todos os chamados das ferramentas que a gente utiliza internamente. No nosso pilar de aplicações web, a gente trouxe 2 plataformas também que a gente desenvolveu. Uma foi a TEA de sócios, o público foi para o time comercial. Essa TEA a gente consegue ver quais são os sócios de determinada empresa e se esses sócios eles estão atrelados a outras empresas também, e assim de forma sucessiva. O objetivo é para que a área comercial possa prospectar novos clientes. E também a gente desenvolveu a plataforma de gestão estratégica, que foi um grande diferencial e um marco para a instituição, porque, por meio dessa plataforma, a gente consegue acompanhar os indicadores, planos de ações. Então, a gente dá para saber se o que foi planejado, de fato, está sendo executado. Alguns cases de inteligência artificial também. A gente desenvolve visão computacional, a gente também desenvolve processamento de linguagem natural, que é o PNL. No ramo de estudos e pesquisas, nós temos o Boletim Econômico de Alagoas. Temos um economista do observatório, que é o Vitor, acredito que ele não está aqui, mas a cada 2 meses a gente lança um boletim atualizado, onde dá para ver como é que está a economia de Alagoas como um todo. Também a gente realiza alguns estudos específicos, como esse da cadeia do leite, que foi uma solicitação do Sindicato do Leite, que um dos nossos objetivos também é apoiar os sindicatos das indústrias aqui do nosso estado. E esse estudo, o objetivo foi ver o panorama completo de como está a cadeia do leite aqui em Alagoas.
Alguns cases também de estudos prospectivos que a gente desenvolveu. Recentemente, a gente teve o painel de especialistas com foco em ESG, onde foi comandado pela nossa analista de prospectiva, Bia, e o objetivo foi para ver as tecnologias futuras e cursos futuros para essas 4 temáticas, que são energias renováveis, transformação digital, bioeconomia e economia circular. E a rede de observatórios. O Alagoas não é o único estado que possui observatório da indústria. Cerca de 24 estados espalhados no Brasil possuem observatório da indústria, apenas 3 que não têm. E 3 observatórios são os mais antigos. A gente considera observatórios mentores, como Ceará, Paraná e Santa Catarina. Paraná foi o primeiro, tem mais de 20 anos de atuação. E o portfólio da rede ele é muito semelhante entre observatórios. Por exemplo, o observatório da indústria, muito do que a gente atua está atrelado ao próprio portfólio que a rede fornece. O ecossistema da rede. A gente trabalha, de fato, em rede. Sempre quando outro observatório precisa da gente, a gente dá total apoio. E, da mesma forma, quando a gente precisa de outro observatório, eles dão total apoio para a gente. E essa rede funciona de verdade. E, para poder entrar na rede de observatório, você tem que ser um observatório credenciado. Tem que atingir alguns pré-requisitos. E a gente foi o primeiro observatório a ser credenciado aqui no Brasil. Aqui é só a evidência do primeiro encontro da rede que ocorreu no ano passado. Esse ano já teve outro também, já teve 2 encontros anuais. E esses encontros são muito importantes porque a gente consegue fazer uma troca gigantesca entre observatório e observatório. Dá para a gente saber o quanto é que a gente está maduro ou o quanto que a gente precisa melhorar também. Vou chamar o Rafa para continuar a apresentação. Bom, pessoal, aqui é só uma figura. Antes da gente entrar na parte mais técnica aí com o Sandoval e com o Arthur. Tu pode passar, Emily, por favor? É só uma figura que mostra, a Emily falou da rede de observatórios, né? Essa figura demonstra que o observatório aqui de Alagoas ele não é uma iniciativa isolada. Vocês podem ver aí pela figura que ele se conecta com o Observatório Nacional da Indústria que fica lá em Brasília. Consequentemente, a gente se conecta com todos os outros observatórios do Brasil. Tá bom? A gente tem uma conexão com o próprio Senai Hub de inovação também. Consequentemente, a gente tem conexão com os institutos Senai de tecnologia e inovação. Essa figura é mais para demonstrar toda a capilaridade, a potência do sistema indústria aqui em Alagoas, tá bom? Então, isso dá uma segurança muito grande para a gente pegar qualquer tipo de projetos relacionados à tecnologia, inovação, dados, porque a gente sabe que tem um background de instituições e parceiros que conseguem nos apoiar. Para vocês terem uma noção na questão da rede de observatórios, imagina cada observatório daquele, em cada um daqueles estados, montando a sua plataforma de dados de forma isolada, coletando os mesmos dados a nível nacional. Isso, a nível de custos e tecnologia, ficaria inviável. Então, essa rede de observatórios ela vem justamente para otimizar tanto recurso, quanto tempo, expertise de todo mundo. Tá? Então, hoje a gente consegue, o Sandoval vai falar da nossa plataforma de dados, mas só para vocês terem uma noção, a gente consegue acessar dados do Brasil inteiro através dessa rede de observatórios. Então, vira uma grande rede de inteligência que a gente pode acessar. E aqui, para a gente, também otimiza muito custo, né? Muito custo e muito tempo também. Tá bom? Pode passar, Emily, por favor. O observatório ele não é só virtual, tá? A gente tem uma sala de inteligência que fica lá na Casa da Indústria, não sei se todo mundo conhece, se já foi lá na Casa da Indústria, mas a gente tem uma sala de inteligência do observatório. É a sala onde a gente falou muito dos produtos, né? A Emily falou muito dos cases que a gente produz lá no observatório, e a gente tinha que ter uma sala adequada para poder apresentar esses cases. Então, a gente tem uma sala de inteligência lá na Casa da Indústria, tem um painel grande, a sala ela é toda pensada e formatada para que a gente consiga transmitir a inteligência que a gente desenvolveu da forma mais adequada possível. Tá? O formato da sala é todo pensado para isso. Tá? Ela é toda equipada com equipamentos de videoconferência também, caso a gente queira fazer uma apresentação para alguém de fora, enfim. Pode passar, Emily. Pronto, vou deixar agora... O Arthur vai começar ou o Sandoval? Arthur? Então vai lá, Arthur. Arthur vai falar um pouquinho do processo de construção das inteligências, tá bom? Que tecnologias que a gente usa e tudo mais. Fica à vontade aí, Arthur. Boa tarde, pessoal. Então, o Rafa falou da nossa equipe, a Emily falou dos nossos cases, e eu vou explicar um pouco como é que funciona o nosso processo de desenvolvimento, qual é o fluxo que a gente segue para poder desenvolver esses produtos.
Então, o nosso fluxo de desenvolvimento ele está bem sintetizado aqui. Ele tem 12 etapas no total, passando por diversos pilares, dependendo de qual produto a gente está desenvolvendo. Mas a gente sintetizou ele aqui em 5 etapas: levantamento de requisitos, desenvolvimento dos ADs, que são os ativos de dados, desenvolvimento do painel, deploy do painel e entrega do produto. E a gente vai passar por cada um desses tópicos, detalhando mais profundamente o que é que a gente aborda em cada um deles, o que é essencial para a gente conseguir fluir nesse processo. Começando pela parte de levantamento de requisitos, essa é uma reunião que a gente tem com os nossos clientes que chegam com os problemas, com as dores para a gente, e a gente aborda nessa reunião basicamente esses 3 tópicos. As regras de negócios que vão ser contempladas naquele produto, então, para garantir que vai estar sendo abordado tudo que vai ser necessário para sanar aquelas dores. Mapeamento das fontes que vão ser utilizadas. Muitas vezes o cliente já tem acesso a essas fontes, muitas vezes não, depende da gente, esse mapeamento, saber onde vamos procurar essas informações. E o desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade, que é onde já entra o nosso time de interface e experiência do usuário. Então, a gente vai trazer para o cliente uma ideia de como é que vai ficar o produto, como foi que a gente pensou ele na última etapa, apresentar para o cliente, validar, para a partir dessa validação a gente poder continuar, né? Ter um aval dele de que podemos seguir nesse rumo. Arthur, só uma contribuição em relação à parte de interface que você citou. Vocês viram quando a Emily mostrou os cases de produtos que a gente fez, todos eles seguiam uma identidade visual bem parecida, né? Isso é intencional, tá? O nosso time de interface e experiência do usuário, tudo que é produzido lá no Observatório passa por esse time. Nada sai sem passar por esse time por conta da padronização. Então, seja um painel de Power BI, seja um estudo, um PDF, qualquer coisa, passa por esse time para essa padronização visual. Isso é muito importante, porque quando o cliente se depara com alguma coisa que a gente produziu, alguma inteligência, ele bate o olho e já identifica, já sabe que aquilo, eu sei que esse estudo saiu do Observatório. Não precisa nem olhar a nossa logomarca, com a identidade visual ele já sabe que aquilo saiu do Observatório. Isso parece detalhe, mas é muito importante na hora de visualizar. A gente saber qual é o gráfico certo para a informação certa, isso faz toda a diferença na hora de consumir uma informação desse tipo, tá? Só essa contribuição aí. Exatamente, como o Rafa falou, assim como o pilar de plataforma de dados, ele é um pilar, digamos, inicial, ou seja, todos os dados devem vir dele para alimentar todos os produtos, o pilar de interface e experiência do usuário é um pilar final. Então, todos os produtos devem passar por ele para ter a nossa identidade visual e ter o aval de que está na qualidade do observatório, realmente. Passando um pouquinho para a etapa de desenvolvimento dos ADs, o Sandoval vai explicar melhor para vocês, que é o nosso engenheiro de dados. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vou falar um pouco sobre a parte do desenvolvimento dos ADs, né, que são os ativos de dados, que é a parte de engenharia de dados de fato. Um pouquinho mais para cá. Então, esse é o nosso fluxograma que a gente segue lá no observatório, né, que é uma integração do Data Lake com o Data Warehouse, que é o DW. Então, começamos da fonte até os painéis de BI. No caso das fontes, como o Rafa falou, a gente tem 2 tipos de fontes, que são as fontes internas, que são os dados do sistema S, né, que pode ser SSI, que é da saúde, STI, tecnologia, educação básica e educação profissional. Como também a gente tem as fontes externas, que nós usamos crawlers para buscar dados, por exemplo, do Gov, do IBGE e entre outros, para integrar no Data Lake. Na parte de cima, a gente tem as camadas do Data Lake, né, que são os Blob Storage, que a gente utiliza o MinIO. Então, a gente tem a Land, a Bronze e a Silver. E na parte de baixo também, a gente tem as camadas do Data Lake, mas são os notebooks. Então, quando a gente, na primeira etapa aqui, que é a Land, a gente pega os dados das fontes, que são internas ou externas, e a gente salva na Land sem nenhum tipo de tratamento. Então, são os dados brutos. E a gente utiliza o Python também. Na outra camada, a gente pega os dados da Land, que é a camada do Bronze, né, utilizando o Spark, que é o framework, e é nessa etapa que a gente aplica os tratamentos, a primeira etapa dos tratamentos, né? Então, a gente verifica CNPJ, tira ponto, vírgula, CPF, esses primeiros tratamentos. Então, a gente salva na Bronze no formato Parquet, tá? Na terceira camada, que é a Silver, a gente também utiliza o Python, sendo que nessa camada a gente faz um tratamento um pouco mais robusto, que seriam os tratamentos da área de negócio, que é o cliente fala para a gente
e a gente aplica. Por exemplo, matrícula tem que ter 5 dígitos. Então, a gente aplica nessa camada. Já aquela última ali, a Gold, a gente só pega os indicadores dos painéis. Então, por exemplo, se o painel tiver necessitar das matrículas, a gente só pega essa coluna e salva no DW. Então, e nesse caso, o Power BI consome e gera os indicadores. E todo esse fluxo que vocês observam aí, a gente utiliza o Airflow, que é onde a gente verifica os tempos de execução das pipelines, das DAGs, e com isso a gente pode executar as manutenções e também criar, né, novas DAGs. Então, essa é a parte de engenharia de dados, pessoal. Ô Sandoval, também é importante falar que, assim, apesar de ser uma estrutura robusta, né, que a gente processa grandes volumes de dados, é uma estrutura de baixo custo, né? A gente usa ferramentas basicamente de open source, com exceção do SQL Server e do Power BI, que é a parte finalística ali para gerar as inteligências, mas basicamente a gente utiliza ferramentas open source para isso, né? Então, apesar de ser uma ferramenta, uma arquitetura robusta, também é uma arquitetura de baixo custo, né? Acho que é importante salientar isso também. Porque existe hoje, né, no mercado a AWS, Databricks, que são recursos pagos, mas a gente utiliza todo de forma gratuita. Continuando o nosso fluxo de desenvolvimento, a próxima etapa é o desenvolvimento do painel em si. Entrando um pouco nessa etapa, como a gente já viu, tem toda a questão da nossa preocupação com a identidade visual do painel, de que ele vai estar seguindo o padrão observatório, e tem algumas boas práticas que a gente sempre está se perguntando, se revisando, para ter certeza de que aquele produto está sendo 100% entregável para o nosso cliente. Então, um ponto de atenção, primeiro ali, que são os problemas ao não seguir o fluxo ideal. Então, todo aquele fluxo que o Sandoval apresentou, ele foi desenvolvido ao longo do tempo, não foi de uma hora para outra, com base nas dificuldades, nos problemas que a gente foi enfrentando e sentindo necessidade. Então, a gente foi sempre se adaptando ao longo dos anos, ao longo da história do observatório em si, justamente com base nesses problemas. Então, a gente identificava uma lacuna, preenchia ela. E isso, hoje em dia, dá uma celeridade muito maior aos nossos projetos. Quem é o público do painel? Lá na Casa da Indústria, como a gente falou, a gente atende todas as áreas, praticamente, atende clientes externos também. Então, é muito importante saber com quem a gente está lidando. Se é um público muito diverso, nós temos que saber como nos comunicar com cada um desses públicos. Então, não é o ideal eu mostrar um dado operacional, que tem que estar sendo acompanhado diariamente por quem está executando no dia a dia, para alguém que só precisa ter uma informação gerencial, que está verificando as informações da área dela, como é que estão as metas, como é que estão as entregas. Então, isso é muito importante para saber que o nosso cliente vai estar satisfeito com aquele produto. O storytelling do painel. Assim como o nosso padrão visual, vocês podem ver ali no canto, na imagem, todos os painéis eles seguem esse mesmo esqueleto. Então, tem a barra de navegação na esquerda, os filtros logo após, a posição dos indicadores em cima, os gráficos, tudo isso foi pensado para ser traduzido da melhor maneira possível para o nosso usuário, para facilitar a leitura dele. Então, a gente evita ao máximo possível longos textos, a não ser que seja a necessidade do cliente, e trabalha de uma maneira muito mais visual. Então, novamente, nosso time de interface e experiência do usuário dá um apoio muito grande a isso, porque se fosse depender só dos desenvolvedores, né, não ia dar muito certo. Então, eles têm toda essa expertise para dizer para nós como vai ser apresentado da melhor maneira. Então, isso aqui fica melhor se a gente usar um GIF, isso aqui uma cor, um gradiente. Então, eles entendem muito mais dessa parte. A frequência de utilização do painel. Assim como o Sandoval explicou, apesar de ser um baixo custo do nosso fluxo de dados, é um custo ainda. Tem todos os problemas de servidores, muitas coisas rodam ao mesmo tempo lá, o Nilson está concordando ali no canto. Então, a gente também tem que estar ciente das responsabilidades também do nosso usuário. Então, ele tem que saber que existe um custo para desenvolver, existe um custo para manter tudo aquilo.
Então, isso entra a parte de atualização do painel, atualização das fontes de dados, todo um processo para manter aquilo rodando, aquilo no ar. E isso tudo é alinhado previamente lá na nossa reunião de levantamento de requisitos. E a aplicação do layout, que é a etapa final, como a gente citou, o pilar de interface de experiência do usuário, é um pilar finalista, digamos assim. Ele vai bater um martelo para dizer que está conforme todas as nossas necessidades. E passando para a próxima etapa, o deploy do painel. Essa é uma parte que a gente tinha bastante dificuldade, para ser sincero, sobre a questão de versionamento dos nossos arquivos em Power BI. Quem já mexeu aqui vai saber que o Power BI ele tinha certas limitações. A questão de você manter o arquivo em formato PBX, e aí se você quisesse fazer o versionamento daquilo, você fazia raiz, você ia lá e salvava aquele arquivo. Então, a gente estudou bastante e hoje em dia a gente está usando essa estrutura aqui, com o Power BI Service normal, que é o serviço de cloud, né, do Power BI, para poder publicar os painéis e disponibilizar para os nossos usuários. Para fazer essa publicação e esse versionamento, a gente está integrando ele junto com Azure Repos, que é também da Microsoft, também faz parte das ferramentas dele, então já tem uma facilidade muito maior de poder integrar com as tecnologias. E para fazer a atualização automática, a gente usa o próprio gateway do Power BI, que está instalado em um servidor específico para isso. Então, ele vai lá, conforme a programação que foi determinada de atualização daquele painel, ele vai lá e atualiza diariamente. Então, isso aqui facilitou muito o nosso monitoramento de como está a saúde dos nossos painéis. Então, se alguma coisa deu erro, de atualizar na etapa de Power BI Service. Então, a gente vai identificar lá, a gente recebe um e-mail de notificação. Se houve um problema com o gateway, a gente sabe que alguma coisa derrubou o servidor, estourou recurso, ou algo desse tipo. E essa parte do Power BI Service, ele não para por aí. A gente não disponibiliza ele diretamente no nosso workspace para o cliente final. A gente pega esse painel e embeda dentro de uma plataforma que também nós mesmos desenvolvemos, que são os painéis gerenciais, que eles vão consumir esse produto em uma área específica para não ter erro de mexer em alguma coisa, excluir, deletar, mexer onde não deve. Passando para a última etapa de entrega do produto, a gente faz sempre uma reunião de entrega. Então, vale ressaltar que a pessoa que participou do levantamento de requisitos lá atrás, no começo, não necessariamente é só ela que vai usar aquele produto. Várias áreas podem utilizar ele. Então, a ideia dessa reunião de entrega é chamar alguns usuários principais, alguns key users, para participar da reunião e fazer realmente um treinamento do nosso produto. Então, a intenção é não entregar nada para o cliente, para deixar ele se virar, digamos assim. Até porque, como eu citei, não é o mesmo cliente que solicitou que vai utilizar lá no final. Muito mais gente pode utilizar. Então, a gente faz essa reunião de treinamento dos usuários para tirar dúvidas, explicar funcionalidades. Muitas dos clientes já têm costume por seguir o nosso padrão, outras que sejam diferentes, sejam novas, a gente também explica nesses momentos. Então, é sempre uma boa prática que a gente tem para poder zelar pelo nosso cliente, que é uma das coisas que a empresa mais preza. Após essa reunião de treinamento dos usuários, a gente envia uma pesquisa de satisfação através da plataforma Binds, que é para saber se o cliente realmente ficou satisfeito, se gerou alguma dúvida, se ele tem alguma sugestão de melhoria, alguma coisa que ele não gostou. Tudo prezando também para a melhoria contínua dos nossos produtos e do nosso ciclo. É isso. Muito obrigado, pessoal. Salva de palmas, galera, para a equipe do Observatório da Indústria. Caralho, eu pensei que o cara ia levantar pra bater palma. Eu disse, porra, esse gostou da palestra mesmo, viu? O negócio foi sério. Vamos lá, vamos ver se a gente tem perguntas aqui. Poderia mostrar um exemplo concreto de um problema que foi solucionado pelo Observatório? Isso é um concorrente, certeza. Ele ainda disse assim, cite o nome da empresa e valores. Brincando. Desculpa, qual foi a pergunta? Poderia mostrar... Caralho, concorrente, ele ficou nervoso. Poderia mostrar um exemplo concreto de um problema que foi solucionado pelo Observatório?
sem citar o nome da empresa para não quebrar NDA. Bom, acho que um caso clássico lá do observatório, não sei se a equipe concorda comigo e se podem citar outros exemplos também, mas a gente fez uma análise, por exemplo, a Emily mostrou um case da balança comercial, por exemplo. Então, existia uma certa desinformação sobre como é que anda a balança comercial aqui da Alagoas. A balança comercial é aquela divisão entre o que a gente importa e o que a gente exporta. Então, era muito corriqueiro aqui em Alagoas a gente ter mais importação de produtos, a gente comprava mais produtos de fora e exportava menos. Isso é histórico, assim, todos os anos a nossa balança comercial sempre dava negativa. E no ano passado a gente viu que nessa balança comercial ela deu positiva. Ela começou a dar positiva pela primeira vez em vários anos. Então a gente começou com a equipe do observatório, analisando os dados, analisando as inteligências, o painel que a gente construiu. A gente conseguiu chegar no detalhe do porquê que essa balança comercial começou a dar positiva, que tipo de produtos que a Alagoas estava exportando mais, e não era assim anteriormente. Com isso a gente conseguiu ajudar o próprio Centro Internacional de Negócios a fomentar mais cursos, a dar mais palestras sobre o tema, a informar mais a sociedade alagoana de como é que estava essa balança comercial, tá? Só para falar o que era exatamente, por que a balança comercial começou a dar positiva, foi exportação de minério para a China, de uma mineradora que fica instalada próxima ao município de Arapiraca. Boa. Não sei se o pessoal tem mais algum exemplo aí para dar de problema. Dá para ficar falando até amanhã, mas também pegando os cases que a gente mostrou aqui, o outro painel foi o de monitoramento de chamados. Então, foi desenvolvida uma nova plataforma pela equipe de tecnologias digitais, onde todos os chamados de todas as unidades seriam abertos por lá, independente de categoria, para quem era, quem ia atender, quem eram os técnicos. Então, imagina o tamanho disso. Então, a gente, em parceria com a equipe de tecnologias digitais, a gente concentrou isso tudo de uma maneira mais fácil de gerenciar. Então, naquele painel você vê quantos chamados foram atendidos, se o SLA está correspondente, se estourou o tempo, a quantidade por categoria. Então, é uma análise quase que infinita. Legal. Sim, foi um minério, então, que fez a gente vender mais, exportar mais. Foi Nióbio? Não, Bolsonaro estava certo. Não. Foi minério de cobre. Basicamente, tudo que a gente produz é um município chamado Craíbas, que é vizinho a Arapiraca, tem uma mineradora instalada lá, e basicamente ela exporta tudo para a China. Legal. Deu essa virada na balança comercial por conta disso. Massa. Já que você foi para Arapiraca, vamos para uma cidade perto, vamos para Palmeira dos Índios. Quem é de Palmeira dos Índios aqui? Ninguém. Uma pessoa fez tipo 2, 3. Começa a aparecer. Quando a primeira aparece, a galera... Não, eu também sou. Eu não vou ficar sozinho, não. Eu sou matuto também. Eu sou do interior, viu? Calma. Boa tarde. Tem um cenário muito parecido com o de vocês na Avante Atacarejo, em Palmeira dos Índios. Ninguém conhece, meu irmão, seu supermercado. Utiliza o Pentarro PDI para fazer o ETL. O que acham da utilização dessa ferramenta? Eu conheço o Avante Atacarejo. Estou brincando, pô. Vai lá, Sandoval. Então, sobre o Pentarro, a gente está matando ele. A gente tem ainda algumas DAGs, mas por padronização e por melhor, ele funciona melhor. O Python, a gente está matando o Pentarro. Então, tem o Aldemir ali que ele gosta muito de Pentarro, mas a gente está matando ele. Recomendo usar o Python. Era a tecnologia que a gente começou a usar quando começou a construir o observatório, em 2019, no final. Até por questões de rastreabilidade, né? Era uma dor que a gente estava sentindo muito. As coisas estavam quebrando e a gente não estava sabendo em que etapa elas estavam quebrando. Então, a gente adaptou o nosso processo para sair do Pentarro, para ter uma rastreabilidade maior também nesses problemas. A manutenção é bem melhor utilizando o Python. Show de bola. Galera, última pergunta. Com 110 votos, todo mundo quer saber. O Sandoval está solteiro? O cara tipo, eu sou nerd, mas eu sou casado. Galera, salva de palmas para a galera do Observatório da Indústria. Obrigado, pessoal.